Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 127, né? Primeiro ajeitar esse cabelo aqui, porque pelo amor de Deus, cortei esse negócio, parece que ficou pior. Tô parecendo aquela taturana de pé de café. Falando em pé de café, um amigo meu vai lembrar de mim na hora que eu, né? Na hora que eu assisti esse vídeo, pé de café, porque eles têm café lá na roça. Então, nós paramos aqui. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, né? Aqui está falando-se do espírito, né? Dando-se sequência e por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes em graus mais elevados, né? Então, em graus mais elevados, tanto o espírito quanto o perispírito, porque chega um momento em que, como eu já disse, né, em outros vídeos, que não é só o perispírito, aliás, não é só o espírito que evolui, o perispírito também evolui. Agora nós temos que entender que o perispírito, ele o espírito, ele se reveste, né, de um invólucro apropriado à natureza desse mundo. Então, o espírito é uma propriedade do mundo destinado aonde ele for reencarnar. Mas que é necessário aquele espírito que ainda necessita daquele corpo, como se diz, aquele corpo extra, né? Que é o perispírito. Uma vez que o espírito evoluído, mas é aquele espírito que não temos nem palavras para dizer, ele já não possui mais o perispírito como nós entendemos. Que ele sempre existirá, como se diz no ditado, que ele sempre existirá nos corpos. Ditado não, a realidade. Que ele sempre existirá nos corpos do eu, isso ele sempre existirá. Porque para onde for aquele espírito evoluído, é natural que ele terá ao seu lado, junto com ele, é óbvio, ali aquela essência purificada. Nós temos que entender que tanto o espírito quanto o perispírito e o corpo o corpo físico encontra-se em processo de evolução, né? Como eu já disse em outros vídeos. Nós temos que vamos pensar da seguinte forma, porque se nós assim não fizermos alguma comparação, fica difícil para a pessoa entender, para ela raciocinar. Mas peguemos um bloco de mármore e de uma certa altura, correspondente à altura de um ser humano,
de lá seus 50 anos, e coloquemos na mão de um escultor, né? E peçamos para ele ali esculpir uma estátua. Então, esse é o processo da evolução do ser. O espírito vai ser aquela parte. O espírito é aquela parte esculpida. Então nós vamos observar que o escultor vai esculpindo, de repente ele esculpe, né, essa parte aqui do crânio, da cabeça, né, naquele bloco. Aí ali ele começa a esculpir o tronco, né? Ele esculpe os membros superiores, que são os braços, e dá uma paradinha, só para a gente fazer uma análise. Nós vamos observar ali o processo evolutivo do espírito, do perispírito e do corpo físico. O corpo físico é aquele restante que ainda falta para ser esculpido. Você entendeu? Olha só que interessante. O espírito é aquela parte que já foi esculpida. E o perispírito é aquele pó de mármore que se encontra no chão. Aí você fala assim, ó, mas o perispírito é aquele pó de mármore que se encontra ali no chão? Podemos comparar como sim. Sabe por quê? Porque o perispírito é uma propriedade que o espírito, quando destinado a reencarnar em determinados planetas, ele apossa-se dessa propriedade condizente à natureza do planeta para que ele possa, ali naquele corpo, naquele planeta, ele ali se materializar no corpo físico através da concepção ou através de outras formas reencarnatórias, porque não existe nos universos e nas dimensões reencarnações iguais uma à outra. E além do mais, nós vamos observar aquele pó de mármore que ali no chão se encontra, ele é disforme. E o perispírito, ele é disforme, porque ele é o modelador da forma. Olha só para você ver como são as coisas. Ele é o modelador da forma, por isso que ele é disforme. De acordo com o procedimento do espírito, com a mudança de hábito, comportamento, moral, é que tudo vai acontecendo. Aí, vamos dizer, o escultor termina de esculpir. Ao terminar de esculpir, aí você vai pensar assim, bom, mas e agora, né? Quando terminar de esculpir, o que vai acontecer? Vai restar apenas o espírito e o pó de mármore, não é? Aí esse processo já é o estágio evoluído que o espírito se encontra. Porque chegará um dia na evolução do ser que nós não teremos mais esse corpo físico
como temos aqui na Terra. Esse corpo, de tanto o espírito se aperfeiçoar, de tanto ele se melhorar, é o caso da escultura. Vai restar apenas o espírito e o perispírito. E o perispírito é o quê? É aquele pó de mármore. Observe bem para você ver. Com a evolução do espírito, também o perispírito evolui. Entendendo que, nesta história que eu estou contando, fazendo uma comparação, aquele monte de pó de mármore que ali no chão se encontra, que restou apenas a estátua, né, esculpida, e o monte de pó de mármore. Eles se confundem na evolução. Sabe por quê? Porque os dois passa a ser quase que a mesma propriedade. Então eles se misturam. Porque se você fizer uma análise no pó de mármore, ele tem a mesma propriedade da escultura. Se você fizer uma análise científica na escultura, tem a mesma propriedade daquele monte de pó de mármore. Mas você observa que aquela forma disforme, que é aquele broco de mármore, né, desapareceu. Parece difícil, mas não é. É uma questão assim de integração, de raciocínio, dentro desse processo evolutivo qual todos nós nos encontramos. Aqui, ó, menos sujeito às vicissitudes em graus mais elevados, né? Em graus mais elevados. Depois, assim, em planos mais evoluídos, o espírito, né, é diáfano e quase fluídico. Olha só para você ver. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Então ele vai desmaterializando, né? Vai deixando aquela grosseria para trás, que ele acaba se confundindo. E esse confundindo pode-se dizer-se uma fusão. Uma fusão. Não vamos dizer assim que o perispírito tem vida própria, porque não tem. Porque ele não é o princípio inteligente. Mas o espírito, naqueles mundos mais inferiores, o espírito necessitou dele para se achegar, se ajeitar, né? Se aproximar, para reencarnar ali naqueles mundos. Mas tanto o espírito, quanto o perispírito, quanto o corpo físico vai se aperfeiçoando. No entanto, a raça no ano de 2020, a humanidade, é um padrão onde ainda encontra-se em processo de aperfeiçoamento para que os espíritos índigo e cristal melhore mais ainda esse padrão para que outros espíritos mais evoluídos, lá pelo ano de 2054, possam vir e reencarnar aqui na Terra.
né? Então, olha só para ver como que é o processo evolutivo. Agora aqui dizendo, olha, conforme, desculpe, o perispírito, conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Então, observemos, é o que eu acabei de dizer. Só que a gente tem que usar o raciocínio. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Então, que invólucro é esse? Né? Que natureza é essa? É onde esse é o perispírito. Todo espírito, quando vai reencarnar em determinados planetas, é natural que ele a posse do invólucro, né, de certas substâncias, as quais é tida como perispírito, para que ele possa naquele sistema, naquela dimensão, naquele planeta, naquele sistema solar, ali cumprir aquilo que tem que cumprir. Agora, como foi dito aqui, o espírito chega, um dia o espírito chega a um estágio tão evoluído, mas tão evoluído, que ele não precisa mais de perispírito. Mas é algo que um dia a humanidade ficará sabendo. O eu, o princípio inteligente, ele é composto por milhões de corpos. Milhões de corpos. Que já passamos por vários reinos e que por muitos reinos ainda iremos passar. Agora, que reinos são esses que já passamos? Que reinos são esses que iremos passar? É o que eu disse no último vídeo, né? Um outro item é que nós temos que analisar, que de acordo com a evolução do ser, todo esse processo ele vai ficando para trás. Ele vai ficando para trás. E aquele o eu, ele domina, ele tem controle sobre todos aqueles corpos, todas aquelas centelhas invisíveis aos olhos nu. Chegará um momento na evolução que o ser, o corpo dele, se aperfeiçoará, a forma perispiritual se transformará e se aperfeiçoará de uma tal forma que ele se confundirá com o ar, com o vento. Olha só para você ver. E como eu já disse, fazendo uma comparação do número 1 ao número 10, reencarnações, encarnação e reencarnação, elas existem, vamos assim simplificar. Isso é um quadro que eu criei para poder ficar mais fácil. As reencarnações, elas existem, as encarnações e as reencarnações, elas existem até o número 5, do número 1 ao 5. Do número 6 ao número 10, não existe mais reencarnações.
Aí o ser que chega do 6 ao 10, obviamente, ele se integrará à equipe dos venturosos, né? Dos excelsos espíritos, ministros de Jesus, ministros de Deus, e esses seres trabalharão para Deus diretamente, enfim, em diversos pontos nos universos e nas dimensões. Parece difícil, mas não é. É só nós raciocinarmos um pouquinho. Desculpa. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. É o que eu acabei de dizer. O espírito passa por transformações. O perispírito passa também por transformações. Como o corpo físico passa também por transformações. O nosso corpo físico ainda não está pronto. Torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem, as missões que lhes estejam confinadas. Aí já Kardec está referindo-se à sublimação, quando o espírito com o perispírito se funde, né? Que ele se mistura. Então, evolui de uma tal forma, tanto o espírito quanto o perispírito, que só mesmo seres que vivem nestas dimensões elevadas é que sabe distinguir um do outro. Nós não temos condições. Por isso que o processo é complexo, é relativo. Cada caso é um caso. Às vezes você pode estar aí pensando assim, mas isso é impossível. Não. Eu concordo com você que isso é impossível. Se nós formos, ou melhor, se nós estivéssemos generalizando. Se fosse assim com todo mundo, mas não é. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E a complexidade é muito grande. Depende de vários fatores. E esse processo evolutivo ele não se dá assim de um momento para outro. Tem seres que demoram 5 bilhões de anos, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80 bilhões. Agora, gente, o que é 80 bilhões? Não é nada. Essa numerologia, né? Esse número é aqui na Terra. Nos universos que não tem começo e não tem fim, e também nas dimensões, esse número não existe. Nem pode existir. Isso é uma contagem nossa, para a nossa disciplina aqui na Terra, a qual ainda nós somos subjugados e vivemos subjugados a esse processo aqui na Terra. Porque 80 bilhões, uns chegam, também não estamos generalizando não, 80 bilhões de anos, isso não é nada perante a imensidão cósmica,
universal, perante as dimensões, perante os acontecimentos que se dão, que ocorrem com o espírito, com o perispírito, durante os processos reencarnatórios, noutras dimensões, noutros universos. Então parece que eu estou falando assim, besteira. Mas não, eu estou tratando apenas de uma pincelada numa imensidão. É a mesma coisa que chegar no oceano e pegar uma canequinha d'água. Uma canequinha. Só. Agora, se você comparar uma canequinha de água com os oceanos, você vai ver que aquela canequinha, ela não tem sentido algum em matéria de grandeza. Mas se você levá-la no laboratório para análise, você vai ver que ela tem as mesmas propriedades do oceano. Deu para você entender agora a psicologia? Onde nós fazemos parte de um todo, em evolução, onde não podemos generalizar, onde sabemos que cada caso é um caso, onde nós temos conhecimento de que o processo é complexo. É óbvio que quem não conhecer dessa forma vai pensar que o que eu estou falando